Nesse vídeo eu vou trazer as soluções dos exercícios que eu propus de propriedades fundamentais dos logaritmos. Então vamos lá. Primeiro exercício. Olha, são somente logaritmos decimais, então o que a gente tem que fazer é olhar para o logaritmando e saber que potência de 10 que ele é. Então, aqui a gente tem um logaritmo decimal de 10 na menos 3. Como a gente estudou lá, ainda na parte de exponenciais, né? Aqui eu tenho 1 seguido de 3 zeros. Ou se você quiser contar de forma diferente, são 3 casas depois da vírgula. De uma forma ou de outra, o expoente vai ser menos 3. E como a base aqui é 10, esse logaritmo inteiro é simplesmente menos 3. Pela propriedade 3 da aula passada. Aqui, como esse nosso logaritmando aqui é 10 elevado a menos 2, e a base aqui é 10, se ela não estava escrita. Então, isso aqui é simplesmente a base com o expoente, e o resultado desse logaritmo é só aquele expoente, isso é 2 negativo. 0,1. Isso aqui é 10 elevado a menos 1. Então, o que a gente tem aqui é o logaritmo de 10 na menos 1, na base 10. Isso aqui, então, fica só aquele expoente menos 1. Esse logaritmo inteiro é igual a 1 negativo. Logaritmo de 1. Logaritmo de 1 em qualquer base é sempre igual a 0. E eu acredito que você já está observando a sequência, né? Menos 3, menos 2, menos 1, 0. Logaritmo de 10. Bom, logaritmo decimal de 10 nada mais é que o logaritmo de 10 na base 10. E se o logaritmando e a base são iguais, o logaritmo é 1. Logaritmo de 100. Esse 100, vou escrever aqui pra gente. Logaritmo de 10 ao quadrado na base 10. Então, como o nosso logaritmando é simplesmente essa base com o expoente, a base é 10 e o logaritmando é 10 com o expoente 2, o resultado desse logaritmo é somente aquele 2. Logaritmo de 100 na base 10 é 2. Gente, atenção para esses logaritmos aqui. A gente vai usar bastante isso na próxima aula. Então, na próxima aula eu vou voltar a falar de logaritmo decimal de 10, logaritmo decimal de 100, talvez de 1000 também. É importante que a gente compreenda bem, que a gente inclusive memorize como que eles vão funcionar. Logaritmo de 1000. Como 1000 é 10 na terceira, isso aqui nada mais é que o logaritmo de 10 na terceira na base 10. Ora, a base é 10, o logaritmando é 10 com o expoente 3. O resultado desse logaritmo é simplesmente aquele 3. Em outras palavras, qual que é o expoente que eu boto, voltando à definição, qual que é o expoente que eu boto na base 10 para que o resultado da potência seja 1000? Vai pegar a base 10, colocar um expoente e transformar ele em 1000, esse expoente tem que ser 3. Logaritmo de 10.000. 10.000 é 10 na quarta. Então o que a gente tem é o logaritmo de 10 na quarta na base 10. Isso aqui é igual a 4. Vamos lá, exercício 2 agora. Vai funcionar de modo semelhante, só que as bases aqui estão variando. No exercício 1 era somente base 10, aqui as bases variam. O que a gente faz? A gente tenta decompor logaritmando e base em potências de bases iguais. Então, logaritmo de 1/5 a gente viu que era igual a 5 elevado a menos 1. Com expoente negativo a gente tem que inverter a base. E 25 é 5 elevado a 2. Ora, aqui eu tenho uma potência, ali eu também tenho uma potência e as duas bases são iguais. Eu fico simplesmente com aquele expoente sobre esse expoente. Simples assim, sem ter que usar definição, sem ter que transformar em exponencial. Logaritmo de 8 na base 4. O 8 é 2 elevado à terceira potência e o 4 é 2 elevado à segunda potência. De novo, a gente vai ficar só com aquele expoente sobre esse expoente, 3 meios.
O logaritmo de 8 na base 4 é 3 meios. Logaritmo de 1/3 na base 9. Vamos lá. De novo, 1/3 a gente vai escrever como 3 elevado a menos 1. Porque isso aqui é 3 elevado a 1. E quando a gente inverte, troca o sinal do expoente, né? E esse 9 é 3 elevado a 2. Olha só, são potências de bases iguais, eu posso ficar só com os expoentes menos 1 sobre 2. Logaritmo de 81 na base 3. O 81 a gente decompõe como 3 na quarta. Aqui a gente vai usar aquilo que a gente chamou de terceira propriedade, né? E que foi a propriedade que a gente usou no exercício 1. A gente fica só com aquele expoente, né? Porque se o logaritmando é uma potência da base, a gente vai ficar só com o expoente do logaritmando, só com 4. E aqui na letra E, ln de E ao quadrado, a gente tem que lembrar, ln é logaritmo na base E de E ao quadrado. Ora, é um logaritmo na base E, isso daqui é E elevado ao 2. O resultado desse logaritmo é 2, fica só aquele expoente, certo? Agora eu vou apagar o quadro aí para a gente ir para o exercício 3. A primeira coisa que a gente vai fazer é dar uma organizada nesse nosso logaritmando aqui. Então, essa parte de fora, por enquanto eu não vou alterar. Vou copiar igual, logaritmo base n, abre colchete, logaritmo base n, abre parêntese. Aqui eu tenho raiz da raiz. E sempre que eu tenho raiz da raiz, o que eu faço? Eu mantenho o radicando e multiplico os índices. Então, o que eu vou fazer é n vezes n vezes n vezes n. Eu vou ter aqui uma raiz com índice n na quarta de n. Por exemplo, tá? Se eu tivesse aqui, ó, raiz cúbica da raiz cúbica da raiz cúbica de 2. O que eu teria que fazer? Eu faria esse 3 vezes 3 vezes 3, ia dar um índice 27. 27, e o radicando ia continuar sendo 2. Foi exatamente o que eu fiz. Mas como aqui eu tinha que fazer n vezes n vezes n vezes n, n vezes n vezes n vezes n, é como a gente define o n elevado à quarta. É o n multiplicado por ele mesmo 4 vezes, não é? Olha que interessante, aqui eu tenho um logaritmo com base n, e o meu logaritmando tem a base n também. Então, eu ganharia se eu conseguisse escrever isso na forma de potência, certo? Então, e é exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou pegar, ó, esse logaritmo de fora, por enquanto, eu vou só manter. Esse logaritmo, segundo logaritmo também, eu vou só manter. O expoente desse n aqui, se não está escrito, é 1. Então, essa raiz eu posso transformar em n elevado a 1 sobre n na quarta. Transformei a raiz em expoente fracionário. O que eu ganho com isso? Agora eu tenho o logaritmo de n com expoente na base n. Eu vou usar a terceira propriedade. Desse logaritmo vai me restar somente aquele expoente. Isso aqui é então 1 sobre n na quarta. Olha que interessante. Eu posso usar a propriedade de potência para deixar isso daqui com potência de n de novo, né? Ou melhor, deixar só com uma potência de n, não esse 1 sobre. Como vai ficar isso aqui? Logaritmo na base n de n elevado a menos 4. Novamente, a gente mantém a base e a gente inverte a base e troca o sinal do expoente. E de novo a gente usa a propriedade 3, logaritmo de n com expoente na base n, vai restar para a gente só aquele expoente, menos 4 é a resposta correta dessa questão. O que a gente faz para resolver isso é simplesmente aplicar aquilo que a gente chamou de quarta propriedade. O 128 a gente pode decompor em base 2. O 128 é 2 elevado à sétima potência.
E o 8 é 2 elevado à terceira potência. De novo, se eu não lembro como que eu acho o 128, qual que é a potência que dá o 128, eu faço a decomposição dele em fatores primos. 128 dividido por 2 é 64, dividido por 2 é 32, dividido por 2 é 16, dividido por 2 é 8, dividido por 2 é 4, dividido por 2 é 2, dividido por 2 é 1. Aí eu conto os fatores primos. Aqui a gente tem 7 fatores primos. Inclusive o 8 aparece aqui. Se você olha só daqui para baixo, né? O 8 é 2 na terceira, tá? Então, aqui é a base 2, aqui é a base 2, a gente pode ficar só com os expoentes 7 terços. É a resposta correta. O que a gente tem que lembrar aqui é que esse 1/27 pode ser decomposto em potência de 3. Afinal de contas, 1/27 é 1 sobre 3 na terceira. Afinal de contas, 27 é 3 ao cubo. E isso a gente pode inverter em 3 elevado a menos 3. Logo, 1/27 é igual a 3 a menos 3. Essa expressão pode ser reescrita então assim. Logaritmo de 3 na menos 3 na base 3. E, de acordo com a propriedade 3, a partir daqui a gente fica só com aquele expoente, menos 3 é igual a x. A gente poderia resolver também com a definição, mas eu acho que isso fica bem interessante de fazer dessa forma, usando a propriedade. A chave para a gente resolver essa questão é a gente lembrar da quinta propriedade. A gente tem que olhar essa potência e reconhecer que a gente tem um x elevado ao logaritmo na base x. Eu tenho um valor elevado a um logaritmo e a base do logaritmo é igual a essa base da potência. Então o que a gente faz? Dessa potência aqui vai restar só aquele logaritmando. 0,1 vezes x menos 2 igual a 1. Ora, o jeito que eu prefiro fazer isso é pegar esse 0,1 e passar dividindo x menos 2 igual a 1 dividido por 0,1, porque essa conta aqui fica legal. X menos 2 é igual a 10. E esse 2 somando eu vou passar subtraindo, x igual a 12. Aqui a gente tem que tomar o cuidado de observar as condições de existência do logaritmo. A gente tem que lembrar que esses números aqui têm que ser positivos e a base tem que ser diferente de 1. Tá tranquilo, tá observado. Então, esses eram os exercícios das consequências da definição, que eu gosto de chamar de propriedades fundamentais. O que a gente vai ver na sequência são as propriedades operatórias. E aí que o logaritmo realmente vai começar a ficar um pouco mais interessante, a gente consegue desenvolver mais coisas a partir dele, tá? Um abraço e até lá!